Abra sua Bíblia ou seu aplicativo em João 4. João 4, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nós estamos na série de encontros. Em Lucas 15, fala de uma mulher que perdeu uma dracma. E ela procurou na casa dela, procurou. E quando ela achou, ela chamou as amigas para comemorar, chamou as vizinhas ali, falou: vamos comemorar, porque eu achei, eu encontrei, eu recuperei a minha dracma perdida. Em Atos 8:27 diz que o Senhor deu uma ordem a Filipe para ele ir para um lugar, e quando ele estava nesse caminho, ele encontrou um eunuco da rainha de Candace. Ele se deparou com o eunuco que lia Isaías e não entendia. Então, Filipe explicou para ele o texto, e depois esse homem ainda foi batizado. Eu creio que esse encontro transformou a vida do eunuco da rainha, porque ele encontrou ali, ele não entendia nada, e a palavra que liberta, a palavra que libertou ele, e ali ele entendeu, e inclusive ele foi até batizado naquele momento. Então esse encontro transformou. Nós temos um encontro também, nós sabemos que Jacó, ele saiu fugido lá da terra dele, né? Saiu fugido de lá do irmão dele, Esaú. Só que um dia ele teve que voltar. E aí ele voltava com toda a fortuna que ele tinha, rebanho, crianças, era muita gente, e ele vinha, e aí quem vem lá? Esaú. E aí foi bonito, porque Jacó estava morrendo de medo. Jacó, dividiu as tropas, as turmas dele, para falar: se ele matar, mata primeiro ali, dá tempo do outro correr. Ele fez uma estratégia. Mas acontece que quando Esaú viu ele, a Bíblia diz que Esaú correu, Esaú beijou ele e os dois choraram. Tava lá, né? Fazia tempo que ninguém, eles ficaram tão bravos um com o outro, não tinha mais zap, ninguém mandou uma mensagem, nem aquelas, né, da xicrinha de bom dia, não mandou mais nada, falou: relação cortada, não quero mais saber. Aí ele foi para lá, Jacó ficou muitos anos trabalhando e ele voltava. E os dois eram riquíssimos nesse momento da vida deles, mas esse abraço ficou marcado, né? Esse abraço, eles se abraçaram e se beijaram. Então, encontros, eles mudam a história, né? Eles mudam a história. Talvez você, um dia que você encontrou Jesus, mudou a sua história. Eu encontrei Jesus de verdade num abraço de um amigo. Na verdade, depois ele virou um amigo, mas na época eu nem conhecia. Aquele abraço, eu saí da igreja aquele dia, só para contextualizar, eu estava na igreja, eu estava embriagado, e cantava uma música lá no telão. Não era nem telão, né? Nem sei como é que era o negócio. Passava a letra no negocinho assim, retroprojetor. E estava cantando nos galhos secos de uma árvore qualquer, que depois estragaram a música, né? E aí cantava, eu olhava para o telão e eu chorava, porque eu falava: eu nunca vou ter jeito na minha vida, porque eu já estava frequentando a igreja, eu queria mudar, eu nunca vou ter jeito. Aí saiu um rapaz do outro lado e me deu um abraço, e naquele abraço eu não sabia como é que ia ser o futuro, eu não sabia como é que ia ser nada. A única coisa que eu sabia depois daquele abraço é que eu queria seguir Jesus de todo jeito. Eu falei: eu vou mudar minha vida. Então, encontros, eles marcam as nossas vidas. E aqui vou ler do 1 ao 6, João 4, de 1 ao 6 diz assim, ó: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Então ali, no mapa, é assim, é Galiléia, Samaria e Judéia.
Jesus fez o primeiro milagre lá nas bodas de Caná. E ele estava nessa transição de andar para um lado e para o outro. A Bíblia diz no primeiro versículo que ele ia voltar. Ele saiu da Judéia e estava voltando para a Galiléia. No meio estava Samaria. O povo, os galileus, ali os judeus, eles não conversavam com o povo de Samaria, não trocavam ideia, porque o povo de Samaria era conhecido como um povo impuro. Então os judeus não queriam falar com eles. Para você ter uma ideia, era tão acirrado a briga entre eles que não podia ter proselitismo lá em Samaria. Um judeu não podia pregar para que um samaritano se convertesse, de tanta raiva que eles tinham. Eles queriam que aquele povo fosse para o inferno. Olha a situação. E aí Jesus, ele poderia ter feito outro caminho. Ele não era obrigado a passar por Sicar, passar no meio de Samaria. Ele podia ir beirando o Rio Jordão e ir embora. Ele ia lá, ia chegar lá na Judéia tranquilamente. Mas tem algo que ele disse aqui: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário que ele fizesse esse caminho. Neste caminho, ele ia mudar a história de uma mulher, mudar a história de um povo, ele ia mudar a história de uma comunidade. Mudou a história desta mulher. E Jesus, ele não liga para onde que é o caminho, se está em Samaria, onde ele está, porque na verdade o lugar não importa, porque Jesus está buscando corações, ele está buscando vidas, que muitas vezes eles estão até arruinadas, porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio libertar o cativo. Então ele vai ao encontro dessa mulher, ele vai ali para ajudar, para confrontar ela, para que ela pudesse ter uma transformação. E Samaria, a gente vê muitas histórias sobre Samaria na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus, ele fala muito. E tem uma história que 10 leprosos pediram para que fossem curados. Não sei se você lembra dessa história. E quem veio agradecer a Jesus? O samaritano. Só um voltou e era o samaritano. Os outros deram no pé, não agradeceram Jesus, foram embora. Mas o samaritano voltou. Isso para nós sabermos que independente do lugar onde nós estamos, da geografia do lugar, o que falam do lugar, nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser em qualquer lugar onde estivermos. Mas lá é muito corrupção. Não sejamos corruptos. Deixa a corrupção para lá. Mas lá todo mundo mente. Deixa eles mentir. A gente fala a verdade. Deus não está olhando, para o lugar geográfico. Ele está trabalhando nos nossos corações. Tem uma outra que Jesus falou, contando uma parábola, dando uma resposta. E ele falou que um homem foi assaltado e tomou uma baita de uma surra. Além de tudo, tomou uma baita de uma surra e ficou no chão semi-morto. E aí veio o sacerdote. E o sacerdote, quando viu o homem ali, ele o quê? Passou para lá, deixa lá, alguém resolve isso daí. Aí veio o levita. Tudo gente separado para o trabalho na obra do Senhor. Aí veio o levita, olhou também, o quê? Tenho que ir para o templo. Estou nem aí com isso aí, deixa ele lá. Mas quem vem por último? Um samaritano. Um samaritano vai lá, pega esse homem, ajuda esse homem e gasta dinheiro para comprar remédio para esse homem, para que esse homem ficasse curado. Então tem encontros que são encontros de compaixão, que modificam uma vida. A compaixão é quando nós sentimos um pesar muito grande pela vida do outro que está passando uma necessidade. Você olha assim, você está vendo a tragédia na vida alheia, isso causa uma compaixão, falou, não posso deixar assim, eu tenho que fazer algo, essa pessoa vai se dar mal, ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa se ela continuar nesse caminho. Então Jesus, ele teve compaixão, assim como nós encontramos na Bíblia pessoas, independente dos lugares onde elas moravam, que tinham muita compaixão também, a ponto de deixar o que tinha que fazer da sua vida para cuidar de outros. E assim, ele teve compaixão dessa mulher, essa compaixão, esse encontro, transformaria a vida de uma mulher. Mas não só a vida dela, na estrada de Damasco, teve um encontro também. Paulo, quando ele caiu por terra, ele teve um encontro com Jesus.
E esse encontro transformou a vida de Paulo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Acabou aquele Paulo do passado. Paulo era tão terrível que quando o Senhor ele entrar na cidade e tinha um homem lá, Ananias, que morava na rua direita lá, e Deus falou para ele: vai lá e encontra Paulo, porque ele está orando. Ananias falou: o quê? Senhor, é isso mesmo, Senhor, eu tenho que ir lá. Mas Paulo vai me matar, Paulo é matador. Mas Paulo já era um homem transformado porque ele encontrou Jesus. Nós encontramos também na Bíblia um homem chamado Zaqueu, devia ser do meu tamanho, né? Um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu estava ali, mó muvuca de gente, todo mundo ali, ele não ia enxergar nada. Ele subiu no sicômoro. E aí Jesus vem passando, Jesus viu ele e falou: Zaqueu, desce aqui, que eu vou lá comer na sua casa à noite, vou jantar lá, hein? E Zaqueu encontrou Jesus. E a vida de Zaqueu foi transformada porque ele era um homem corrupto. E ele mesmo declara que se ele fez algum mal para alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então ele declarou que ele tinha corrupção. Ele era um homem maligno ali na sociedade, mas ele foi transformado por um encontro. Agora teve um outro, que quando Paulo e Silas oravam lá em Atos 16, Paulo e Silas oravam por volta da meia-noite, e ali aconteceu que a cadeia, ela estremeceu, teve ali um terremoto, e foi diferente esse terremoto, porque a cadeia não caiu para baixo, não chegou às ruínas, nenhum preso fugiu, e o resultado disso foi que o carcereiro ouviu, né, a palavra através de Paulo e Silas e se converteu, e com ele toda a família foi batizada. Então nós podemos ver que todas as vezes que alguém encontra Jesus, a situação muda, a situação é transformada. E às vezes eu fiquei pensando nisso. Talvez a gente lembre de um dia que foi muito impactante. A primeira vez que nós encontramos com Jesus foi mais impactante. Mas eu acho que às vezes a gente pode sair andando por aí e não encontrar mais Jesus. Não deixar mais Jesus nos encontrar. Não dar mais ouvido ao que Ele tem que falar. Então nós precisamos voltar para que nós possamos encontrar Jesus. Assim como Adão, naquela época, na viração do dia, ele encontrava Deus, né? Deus ia lá para conversar com ele, que nós possamos ser assim também, que nós possamos ter um relacionamento, porque Jesus não nos encontra pela nossa capacidade, mas pela incapacidade de nos livrarmos dos nossos próprios pecados. Nós não temos mérito algum em encontrar Jesus, não há mérito nenhum. Ele se permite, né? Alguns vão falar que a gente não poderia encontrar, é Jesus que nos encontra. Isso quem fala é o pessoal da predestinação, é Jesus que nos encontra. Mas eu também acho que eu posso encontrar Jesus, mas é nunca pelo meu mérito, né? Nunca pelo seu mérito, é porque Deus quer transformar as nossas vidas, e um encontro pode transformar as nossas vidas. E ali, Jesus está à beira do poço, por volta do meio-dia, e eu vou ler aqui do 7 até o 15. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então, nós podemos ver que Jesus, e até um exemplo para nós, ele
quando ele andava, ele era intencional. Tudo bem que ele era Jesus e ele sabia que ele tinha que passar por aquela cidade, por aquele local, porque ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher por volta do meio-dia para buscar água. Mas nós precisamos, a exemplo de Jesus, sermos intencionais também. Jesus, ele foi no assunto com ela e já pediu para a mulher pegar água para ele. E ela ficou assustada, porque Jesus tinha roupa de judeu, ele se vestia como judeu. Então o que aconteceu? Ela já identificou que era um judeu. Ela falou, vai dar rolo aqui, né? Samaritano com judeu não dá certo. E ela ficou assustada. Você, sendo tu judeu, você me pede água para beber? Você sabe que os samaritanos, né, não se dão com a gente. Você sabe que os judeus não se dão com a gente. E ali nesse momento, Jesus ele inverte a conversa. E ele invertendo a conversa, ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui no 7 e no 8. No 10, desculpa. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então ele inverteu a conversa, ele pede água, ela fala, aí ele se apresenta. Falou, se você soubesse o presente de Deus que você tem, que vocês têm, você teria pedido a mim, e eu lhe daria água que jorraria eternamente. E ali ele começa a deixar a conversa legal. Porque aí a mulher já, opa, que negócio é esse? Eu lembrei quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei quando eu era menino, e eu fui na praia, e olha o que eu aprontei na praia, peguei uma água viva na mão. Agora você imagina, eu tinha uns 9 anos, eu saí correndo, ainda bem que não é essa água viva que Jesus dá, né? A que eu peguei não é a que Jesus dá não, peguei a água viva e saí correndo, olha o que eu achei, tomei um choque, aquilo dá um choque, que eu só acordei, eu já tinha ido para o hospital e eu já estava em casa, foi quando eu me recobrei minha lembrança. Do choque que eu tomei, fiquei cheio de marca. Aquela água viva não presta não, aquela que fica na época do carnaval lá na praia lá, essa daí não pega não, mas a água viva que Jesus dá, essa é boa e é para a eternidade, né? E aí, eu vejo nesta mulher, que essa mulher, ela está ouvindo ali, mas ela não está... Ela está desconfiada ainda. Você não acha que ela está desconfiada? Que Jesus falou para ela, aí ela olhou e falou assim, ó, mas o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir esta água viva? Ela desconfiou. Fala, que negócio é esse, que você vai me dar água viva, você não tem nenhum baldinho aí na mão, não tem nada aí, você está falando que vai me dar água viva. Aí ela falou, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? A resposta de Jesus informou que ele era maior. Quando ela perguntou isso, ele falou, eu sou maior. No 13, no 14 diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água que Jesus nos dá, é essa água que vem dele, e que quando nós recebemos dessa água ali, a nossa vida ela começa a jorrar dessa água também, e ela vai pela eternidade, ela não acaba, porque Jesus mesmo, é como se fosse uma fonte de nós mesmos, a jorrar também essa água que vai para a vida eterna. E aí continua, aí o que ela faz? Ela falou, então é bom o negócio, né? Mas ela está desconfiada ainda. Ela falou assim, ela não está entendendo nada. E para nós é muito fácil entender agora, 2000 anos depois, com a Bíblia na mão, estamos entendendo tudo. Mas você imagina uma situação dessa para uma mulher num povoado, encontrar ali meio-dia alguém, falando coisas que você fala, mas o que será que é isso que está falando? Eu não estou entendendo nada. E ela disse assim, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Eu estou entendendo aqui que ainda era físico ainda. Ela estava querendo que tivesse... Falou, eu acho que ele vai cavar um poço desse lado lá da minha casa.
Aí eu não vou precisar mais vir aqui. Eu quero dessa água sim. Eu quero dessa água. Aí começa. Aí quando ela deu a entrada para Jesus, aí começou o negócio a ficar legal. Porque Jesus, ele confronta as nossas vidas. Não tem como a gente entrar na presença de Jesus e continuar o mesmo, continuar uma vida de pecado, continuar uma vida que não agrada. Ele vai confrontar nós mesmos porque ele nos ama. Quando nós ficamos envergonhados na frente de Jesus, de alguma coisa que nós fizemos, tá bom, Jesus vai tratar aquele pecado, vai tratar aquela situação. Para quê? Para que nós possamos nos libertar dela. E no 16 ao 19 diz assim, ó: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Só até aqui. Então aqui, Jesus ele começa a confrontar essa mulher. Porque um encontro com Jesus, ele só é transformador se houver confronto. Se nós tivermos que mudar a nossa vida, senão um confronto, senão um encontro não valeu de nada. Eu tenho certeza que quando você começou a andar com Jesus, você teve que, eu preciso ajustar aqui, preciso melhorar aqui, tem coisa que foi fácil, tem coisa que foi difícil, não é assim? Tem coisa que a gente luta até hoje, e vai continuar lutando, e Jesus vai dando graça. Mas o fato é que quando nós encontramos Jesus, Ele nos põe de frente também com o nosso pecado. Ele mostra, Ele abre as nossas vidas e nos mostra o que nós estamos fazendo. Porque a sociedade rejeitava ela pelo pecado dela. Ela estava naquela hora no poço, não era à toa, porque ninguém queria andar com ela. Ela é uma pecadora, ninguém queria. Eu lembro quando eu era menino, e aí tinha um campo de futebol, e tinha uns caras que usavam droga no campo lá, né? E aí minha mãe falava assim: não é nem para passar perto deles, hein? Não é nem para cumprimentar. E eu ficava longe, porque se alguém visse, né, vai pensar que eu estava, né, usando droga. Eu nem entendia direito o que ela estava falando, mas ela falava para ficar longe. Imagina essa mulher, há 2000 anos atrás, numa sociedade patriarcal, nessa situação, igreja. Ela era totalmente reprovada, ninguém queria andar com ela. Os maridos não deixavam as esposas andar com ela. Falou: não, com aquela ela não vai andar não. Não vai andar não. Ela já teve 5 maridos, isso aí também não é. Não quero saber disso não. Minha mulher não vai andar com ninguém assim. Imagina a situação dela. Abalada, né? Porque o pecado, eu não sei se acontece isso já aconteceu isso com você, mas você erra e no outro dia você está mais derrotado, parece. Eu me sentia assim quando eu era jovem. E eu fazia algo errado e no outro dia eu me sentia tão mal. Falei: meu, que mancada, que erro. E se sentia mal. Então isso vai abalando o quê? Você nas emoções. Você vai ficando cada vez mais fraco. E cada vez vai piorando, se você não tem um encontro de libertação. E aqui, essa mulher nesse encontro, Jesus ele estava conversando com ela, ele estava tratando também uma ferida da alma dela. Quem queria conversar com ela? Quem queria confiar nela alguma coisa? Quem queria chegar nela? Talvez, eu não sei qual era a intenção dos homens. Talvez ela esperava até o pior, né? Quem que é esse homem falando comigo? Mas ele vai conversando com ela e ele revela que ela estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Uma vida longe do padrão que Deus estipulou. Ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora nem era marido dela. Estava juntada lá de qualquer jeito, numa vida que não agradava o Senhor. E a cura começa ali. Jesus começa a restabelecer a vida moral dela, espiritual. Começa a restabelecer. E no 20 até o 26, diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem,
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Olha o texto. Havia uma complicação, porque os judeus falavam que tinha que adorar em Jerusalém. Os samaritanos falaram que era ali no monte próximo ao poço. Então havia uma guerra ali entre eles, e ela estava perdida, porque onde que é o lugar de adorar? E a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. E Ele não falou aonde. Ele não falou que está na Igreja Abrace, ou ali na Carisma, aqui nas igrejas na imediação ou em outro lugar. Ele está procurando adoradores. Ele não está procurando uma região geográfica onde tem alguém adorando. Porque aquele povo daquele tempo, eles eram muitos setoriais. Então, onde estava a presença de Deus? Em Jerusalém. Lá estava a presença de Deus. Eles acreditavam em um Deus territorial. Então, por que eles iam lá 3 vezes por ano lá? Eles tinham que ir para Jerusalém adorar. Por causa disso. Deus está ali. Mas Jesus, ele vem e ele traz essa mulher nessa conversa que serve para nós hoje. Porque Deus, ele está procurando adoradores, independente de onde você está. Independente de onde a gente mora, Ele está procurando adoradores. E Ele continua, né? Que adorem em espírito e em verdade. Essa é a condição do coração. Não importa onde nós estivermos. Nós podemos estar numa caverna, numa prisão, em qualquer lugar. A condição do Senhor ter um relacionamento, de achar, de nos achar, é quando nós estivermos adorando em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, né? E aí ele declara para ela: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Você imagina, irmãos? A gente fala de Jesus, a gente sabe as histórias de Jesus, mas aquela mulher, pecadora que era, Jesus não foi se declarar para os santos da sociedade, ele foi lá e se declarou para os perdidos. Assim como ele nos encontrou, ele encontrou essa mulher perdida na vida, e que tinha um potencial enorme para fazer grandes coisas para Deus. Ele encontrou essa mulher e a vida dela foi transformada. Esse encontro foi um dos encontros mais bonitos que a Bíblia nos mostra, porque ele trouxe coisas elevadas demais para entender naquele momento, e que nós passamos a entender porque nós conhecemos Jesus. E aí o que acontece do versículo 28 ao 30? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher, depois dessa declaração de Jesus, que ela entendeu o que estava acontecendo, ela nem pegou mais a água, diz a Bíblia. Ela deixou o cântaro lá e deu um pinote lá para voltar para a terra dela, para falar: meu, eu achei, será que não é o Cristo? Ele falou tudo o que aconteceu comigo, ele sabe todas as coisas da minha vida. Parece que alguém falou nossa vida às vezes para o pastor, né? Alguém chega na igreja, o pessoal me fala às vezes, fala: nossa, parece que alguém contou minha vida para o pastor. Acontece, Deus revela, Deus mostra, porque Ele é bom. Não é porque Ele é ruim não, porque Ele é bom, para nos confrontar. Mas essa mulher chega ali, uma mulher, olha, irmãos, que não tinha moral na sociedade, agora ela já chega, parece que já mudou, né? Já chega com o peito aberto, falando: olha, eu encontrei um homem que falou da minha vida ali, ó, relatou tudo que eu estou fazendo. Será que ele não é o Cristo? E ela anunciou o Cristo ali naquele lugar. Aquela mulher foi a chave daquele lugar. T.D. Jakes, uma pregação sobre esse mesmo texto,
Ele fala que aquela mulher foi a chave da cidade. Ela abriu a porta do evangelho. Foi ela que destrancou Jesus ali. Jesus entrou naquela cidade. E diz a palavra de Deus no 39 ao 42 assim, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. O testemunho de uma mulher, o seu testemunho, o meu testemunho, pode mudar a vida de alguém. Você já pensou nisso? Talvez você contando a sua história, contando aquilo que você já superou, contando aquilo que você sentiu da parte de Deus, muitas outras pessoas estão sedentas, e ali ele começa a dar confiança, né? Não é assim? A pessoa começa a dar confiança, você fala lá, opa, será que isso é verdade? Você já põe uma pulga atrás da orelha. E muitas pessoas chegam a Cristo, e elas podem chegar por causa de mim e de você. Até aquela mulher que nós olhamos assim, o pecado dela era evidente. Grande parte da sociedade não tem um pecado evidente, mas somos todos pecadores. E mesmo com as nossas vidas sendo fracos, sendo pecadores, nós podemos levar muitas pessoas a Cristo. Essa mulher levou, e ali eles tiveram uma experiência grandiosa com Cristo. Jesus ficou lá 2 dias em Sicar ali, ó, falando com aquele pessoal. Imagina quantas pessoas não chegaram até Jesus naqueles 2 dias ali. E assim, irmãos, nós precisamos também apresentar Cristo. Pode ser que haja um encontro de compaixão, assim como teve conosco, como teve com aquela mulher, como teve com essas pessoas aqui que se dobraram, que creram em Jesus. Pode ser nós os agentes para causar esse encontro entre Jesus e alguém que precisa. Tem sempre alguém precisando, e a nossa palavra pode ajudar essas pessoas para sempre, eternamente. Um encontro pode marcar a vida de alguém, pode marcar a nossa vida. Deixa Jesus falar, deixa Jesus trabalhar nas nossas vidas. Cada encontro com Jesus é maravilhoso. Deixa Jesus trabalhar. Não é só um encontro na vida com Jesus. Nós precisamos de encontrar Jesus todo o tempo. Deixar Ele trabalhar, nos alimentar e correr, né? Ela foi para Sicar, eu tenho que ir lá para o Jardim da Abreu. Alguém vai ter que ir lá para o Santa Teresa. E assim vai. Piratininga, aí vai. E assim vai anunciando Jesus. E as pessoas vão ter um encontro que vão transformar a vida delas. Amém? Senhor nosso Deus...